Volta, se tudo der certo, recuperadíssimo. Vamos voltar então com todo o nosso público em 5 segundos para falar sobre equipe econômica. Estamos de volta. A equipe econômica do governo Lula detalhou hoje as propostas do pacote de contenção de gastos. O governo estima um impacto de 327 bilhões de reais em 5 anos até 2030. As mudanças envolvem o salário mínimo e o abono salarial, a aposentadoria militar, com a instituição de uma idade mínima e limitação na transferência de pensões, a regulamentação no teto salarial, no serviço público e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de fraudes e distorções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Congresso Nacional vai ter seu tempo a partir do próximo semestre para analisar propostas. Bom, ele explicou que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês vai ser implementada por meio de um projeto de lei específico. Reações: o dólar comercial abriu hoje em forte alta de mais de 1%, chegou a ser negociado a R$ 6 na máxima do dia. Aliás, a máxima, eu acho que eu falei ali na abertura, salvo engano, desde o começo do Plano Real, algo assim, o Reinaldo. Desde que me lembro, nesse valor, acho que nunca. Não, no real com certeza não, né? Olha, veja, desde ontem, né, já não é da coisa, eu brinquei, né? Eu disse, olha, não existe pacote suficiente para a vontade do mercado, né? Ontem já estava, a especulação começou ontem, porque vai ter o negócio da isenção para quem ganha até R$ 5.000, né? E aí fizeram uma confusão, porque teve gente escrevendo isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Foi um negócio, porque seria que é outra coisa, né? Até 5 salários mínimos, o valor é outro. Não, até 5.000 a partir de 2026. Quando, aliás, 5.000 já não valerão 5.000, tá certo? Porque em 2026, 5.000 já não serão 5.000, né? Porque você tem inflação. Agora, veja só. O governo está dizendo que com esse conjunto de medidas, e está mexendo em coisas sensíveis. Por exemplo, a questão do salário mínimo é uma coisa sensível, porque o salário mínimo vai ter um reajuste real de 0,6 a 2,5, portanto, dentro do arcabouço, e não mais a inflação mais a variação do PIB. Por exemplo, nesse ano, o salário mínimo subiu 6,95%. Então, o salário mínimo já vai ser contido. O abono PIS/PASEP já vai ser contido. E outras medidas aqui, vai ter que ver o negócio da aposentadoria dos militares, idade mínima para aposentadoria dos militares, teto, etc. O governo estima que fará 70 bilhões em 2 anos de economia, o que os economistas, no geral, né, ou 327 bi até 2030, o que os economistas, no geral, dizem, olha, é um valor considerável, um valor importante. Mas eu não sei se vai conseguir. O problema, querido, é o seguinte: eu brinco com uma frase, né? Tem o Jean Michelet, que é um padre francês, que ele dizia assim, ele era um padre ateu, né? E ele deixou um livro escrito dizendo que o homem só será livre, escrevia ele, quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre, né? Um revolucionário, seu Ele modo. escreveu isso? Escreveu, Certo. deixou numa obra. Deixou a obra publicada depois de morto Voltaire, aliás, que publicou a obra dele, e depois passaram a atribuir a Voltaire a frase, que não é do Voltaire, é dele, né? De um padre que não acreditava em Deus. Era uma ironia, claro. E eu brinquei ontem, não é da coisa, que o mercado só vai ficar contente quando alguém que ganha o salário mínimo foi enforcado com as tripas de um aposentado. Que é isso que o mercado quer, né? Os mercados são fanáticos. Eles são assim, ou é a nossa crença, ou é a nossa crença ou não é nada. Ou é a nossa crença ou não adianta, ou nós vamos especular. Porque é o seguinte, para o dólar estar R$ 6 praticamente, é o valor mais alto no real, então nós deveríamos estar vivendo o pior momento da nossa economia desde o real.
Alguém com algum juízo, com algum miolo, com alguma vergonha na cara, que aí é questão de vergonha na cara, vai dizer que nós estamos vivendo o pior período da nossa economia? Hein? Nós temos um desemprego, uma queda de desemprego que é recorde. Nós temos um recorde na renda real do salário, desde o Plano Real, né? A inflação está da, um pouquinho acima da banda superior da meta, mas a inflação não está fora do controle, é mentira, e nós temos um crescimento robusto. Ah, mas isso tudo é o que ajuda, aí tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto? Uma proposta de corte está aqui. Agora, por que o governo acenou com isenção para quem ganha até R$ 5.000 em 2026, já com uma medida para compensar isso, que é o aumento da tributação para quem ganha acima de 50 mil, né? A estimativa é que acabe sendo neutro, porque uma coisa cobre a outra. Faz esse pandemônio. Faz esse pandemônio porque os Savonarola do Brasil, Savonarola era um monge, né, de Florença, do século XV, que ele achava que ele acreditava em Deus mais do que qualquer outro, mais do que a igreja com que ele vivia as tuas, foi excomungado, né? Ele promovia a tal da fogueira das vaidades, né? Prova que você é crente, em Deus, jogue todas as suas coisas na fogueira, incluindo livros, obras de arte, etc. Não foi ele que inventou a fogueira das vaidades, mas ele promovia, né? Era um picareta que dizia que poderia atravessar uma parede de fogo, porque Deus, etc. Aí teve alguém que falou, então atravessa que eu quero ver. Ele não compareceu ao desafio, né? E a sua reputação começou a cair. Mas o Savonarola é uma metáfora para gente assim que quer ser ultra radical nos fundamentos, quer ser ultra radical nos princípios, ou é do nosso jeito ou não é de jeito nenhum. Então, querem que o governo corte verba da saúde. O pacote está pronto na cabeça deles. Tem que cortar a saúde, tem que cortar a educação, tem de pôr fim ao reajuste real, ao ganho real do salário mínimo, tem de o benefício de prestação continuada não pode receber nenhum tipo de correção e nem aposentadoria, e de resto fazer uma reforma também já da Previdência, tem que ser no governo Lula, porque a Previdência daqui a não sei quantos anos vai estar. Então, ou é esse o pacote, ou nós vamos especular, né? Reinaldo, Só que, só que o Lula, esse programa não ganhou a eleição. verdade. Eu estou O... fazendo um desafio hoje na minha coluna no UOL, dizer o seguinte: vocês da direita, dos mercados que querem isso, faz o seguinte: o Bolsonaro não vai ser candidato, tá fora. Inclusive, ele vai fugir do Brasil, segundo ele mesmo, né? Vai cair fora. Não vai ser candidato. Tem que ter um candidato. Vai ter o candidato da direita? Arrumem, pelo amor de Deus, um candidato que diga: eu, chegando à presidência, comigo, mínimo, não tem reajuste, não tem ganho real, é só inflação, ponto final. Eu vou passar a faca no benefício de prestação continuada. Eu vou cortar drasticamente os gastos com saúde e educação. E isso vai liberar recursos, vai ser bom para todo mundo no século seguinte. Mas veja, todo mundo tem o direito de fazer essa proposta. Vai ser Agora, eleito? por que não faz? Não sei, né? Pode até prometer, e mais, dou uma martelada na cabeça de vocês também. Privatizo sua cabeça e dou uma martelada nela. Pode prometer. Só que esse programa não ganhou eleição. O problema é que as pessoas, como Savonarola, elas têm ódio à política. Ódio. Aí eu cansei de ouvir o cara falar assim, o Lula não faz o corte por razões políticas. Hã? É mesmo? Mas ele é o quê? Ele é açougueiro? Ele é caminhoneiro? Ele é jornalista? Ele é político. E essa proposta dos R$ 5.000, ele fez na campanha. Está jogando para o último ano. Em algum momento teria de cumprir essa promessa. Não existe razão para o dólar estar nesse valor, evidentemente, né? Mas os economistas, bom, desculpem, erraram muito mais do que eu
sobre a situação econômica do Brasil. Eu acertei muito mais do que eles, não porque eu sou eu, mas é porque eu não tenho que ficar prestando contas para especulação. Exato. Bom, vamos para o intervalo, a gente já volta falando um pouco mais sobre redes sociais. Até já. Reinaldo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou o X para falar sobre esse assunto e pediu ali a colaboração, digamos assim, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Coloca aí, Diagão, pra gente o tweet da Gleisi Hoffmann, porque ela escreveu o seguinte: o BC de Campos Neto não fez nada para conter a especulação desencadeada desde ontem, que já levou o dólar a R$ 6. A Fazenda já esclareceu que a isenção de imposto de renda de até 5 mil vai ser vinculada à nova alíquota para quem ganha mais de 50 mil por mês, sem prejuízo para a arrecadação. Era obrigação da autoridade monetária intervir no mercado contra a especulação desde seu previsível início, com leilões de swap, exigência de depósitos à vista e outros instrumentos que existem para isso. É um crime contra o país, foi o que ela escreveu. Bom, eu acho que dólar a 6, de fato, não faz sentido. Alguns dizem, não adianta intervir agora, porque se intervier, vai ter, vai, vão jogar a especulação ainda mais longe, mas o Brasil tem bastante reserva, eu acho que poderia sim. Agora, de qualquer modo, não será Campos Neto que você vai pedir para fazer nada, né? O Campos Neto, todas as intervenções que ele faz em seminários por aí, inclusive seminários privados, ele faz intervenções críticas ao governo, o que absolutamente não cabe a um presidente do Banco Central, né? Eu nunca vi o Jerome Powell fazer isso nos Estados Unidos. Ele comenta ali a coisa do juro e não sei o quê. Agora, ele traçar especulações sobre ações do governo, o Roberto Campos Neto se mete até em jornada de trabalho, né, cara? Ele resolveu que ele é o emplastro anti-melancolia do Machado de Assis. E ele não é, né? Até porque ele é um pouco melancólico, né? Verdade. Bom, ô Reinaldo, estamos de volta para falar sobre internet, porque eu tô aqui com uma notícia do Supremo, né? O Supremo começa a julgar ações sobre regras do Marco Civil da Internet para remoção de conteúdos, responsabilização das plataformas, né?